tarde. Primeira vez que eu venho nessa igreja, já ouvi falar muito dessa igreja. A Karina, que entrou em contato comigo, que me convidou, eu falei para ela que eu tenho ouvido falar muito daqui, tudo coisa boa, tá? Se você é daqui, fique feliz. Então, é um prazer estar com vocês hoje. Como já foi falado, meu nome é Sônia e vocês vão perceber, ela falou que percebeu um pequeno sotaque. Eu sou uma mistura de culturas e de países. Minha mãe é brasileira, mineira. Meu pai é americano, mas eu fui criada aqui. Mas eu tenho um marido americano, mas nós moramos aqui. Então, é tudo meio bagunçado. Mas é um prazer estar aqui com vocês. E eu sei que o tema deste ano é palavras doces. Não, como é que é? Doçura no falar. E quando a Karina entrou em contato comigo, me deu esse tema, eu achei muito interessante, porque acho que todas podemos concordar que palavras são muito poderosas. O versículo tema de vocês se encontra em Provérbios, né? As palavras agradáveis são como favo de mel, são doces para a alma e trazem cura para os ossos. Palavras, acho que é a maneira principal de como nós nos comunicamos, né? Nos separa dos animais, os animais se comunicam, mas não falam, têm linguagem como nós temos. E por isso elas são muito poderosas. Aliás, tem um versículo em Provérbios, que uma versão que eu li, diz assim que as nossas palavras têm poder para construir ou destruir. Com palavras nós somos capazes de construir ou destruir. E Tiago também diz, né? A língua é pequenininha, mas que prejuízo imenso ela pode causar. Eu tenho certeza absoluta de que cada mulher que está aqui já sofreu de alguma forma por causa de palavras. E eu me incluo nesse grupo também. Então, quando a Karina me falou do tema, eu não sei se felizmente ou infelizmente, eu logo pensei não em palavras doces, mas em palavras não doces. Não sei o que isso significa a meu respeito, mas enfim, foi o que eu pensei. E com certeza as outras que compartilharão com vocês ao longo do ano vão falar desse outro lado. Mas eu quero falar de palavras não tão doces. Pense no estrago que palavras têm feito no nosso mundo. Se você pensar, se você assiste jornal, eu não assisto muito não, porque é muito depressivo. Mas enfim, essa situação na Coreia do Norte, por exemplo, eu sei que já faz tempo que isso está rolando, mas pegou fogo de novo por quê? Porque alguém, em posição de autoridade, fez um comentário muito negativo sobre outra pessoa. São só palavras, a gente pensa, né? Mas olha o poder que palavras têm, de trazer até países ao ponto de guerrearem, de terem conflito. E na família, então? Quantas vezes os conflitos na família têm a ver com as coisas que a gente fala? No momento de ira, no momento de irritação, palavras são poderosas. E eu acho que, quase pior de tudo, Deus nos diz que essas palavras, todas as palavras, revelam o que está no nosso coração, né? Então não é só problema de língua, de boca, desse órgão aqui, o problema está aqui no coração. Então, se nós vamos falar de problemas com palavras, nós precisamos falar do coração. Palavras podem fazer muito bem também, né? Amanhã é Dia das Mães. Eu tenho certeza que as mães que estão aqui vão assim, nós vamos chorar muito, né? Quando a gente ouve, ai, mamãe, eu te amo, você é a melhor mãe do mundo. A gente sabe que não é verdade, mas é tão bom ouvir, não é? Oh, nossa, como você está linda. Oh, você emagreceu? Eu amo essas palavras, maravilhosas. Então, tem palavras que nos animam, mas palavras têm muito poder. Até Deus usa palavras. Deus usa palavras para falar com a gente. Essa natureza pecaminosa nossa é que nos causa problemas. Porque apesar de nós conhecer, eu imagino que a maioria das pessoas que estão aqui conhecem a Cristo como Salvador. Já colocaram a sua fé no sacrifício que Ele fez na cruz e na sua ressurreição, e assim se tornaram filhas de Deus. Vocês têm a vida de Cristo vivendo em vocês, e eu também, graças a Deus, mas mesmo assim,
A nossa natureza humana continua lá também. E continua aquela guerra entre essas duas vidas em nós. E se nós não fizermos o que foi falado aqui, né? O tal do boi, gostei do boi, é isso mesmo. Bíblia e oração estar presentes aqui, a nossa vida em Cristo não vai poder tomar conta de nós como deveria, inclusive das nossas palavras. Agora, na verdade, hoje, eu não gostaria de falar tanto das palavras que nós falamos, apesar disso fazer um pouquinho parte também do que eu quero falar, mas eu quero mais focar nas palavras que nós ouvimos. Eu posso controlar, eu tenho a vida de Cristo em mim, e pela graça de Deus e a força do seu Espírito em mim, eu posso controlar os meus pensamentos, eu posso escolher o que eu penso e o que eu falo. Agora, em Cristo eu tenho essa opção. Mas eu não posso escolher o que eu ouço. Às vezes pessoas falam e eu não posso controlar o que ela vai falar ou deixar de falar. E às vezes eu vou ouvir palavras, comentários, críticas, julgamentos que vão me ferir muito, vão me machucar. E aí, como é que a gente faz? Nós não gostaríamos que as palavras dividissem países, muito menos famílias e igrejas. Como que a gente faz então, se é uma coisa que eu não posso controlar? Nós vamos descobrir hoje, ou lembrar hoje, que essa questão de palavras duras que às vezes nós ouvimos são, na verdade, parte da obra de Deus em nossas vidas. Deus sabe que nós precisamos ser trabalhadas e Ele prometeu que uma vez que Ele começa essa obra em mim, Ele vai completá-la. Eu não sei o que a gente pensa quando a gente lê esse versículo, né? Como que Deus vai completar essa obra? Como que Ele vai me fazer mais parecida com Jesus? Às vezes eu achava, né? Não sei por que eu pensava isso, mas, por exemplo, você pede para Deus, ó Senhor, me dê mais amor, me dê mais sabedoria, me dê equilíbrio. Cadê? Não sei se a gente fica esperando um plim, tcharam, eu tenho mais amor agora. Não é assim, né? Quando nós pedimos essas coisas, Deus vai fazer sim, mas Ele vai nos levar para situações onde nós temos a oportunidade para pôr em prática aquilo que nós sabemos que Ele nos ensina. E essa questão de palavras não tão doces é uma dessas situações. Tem um autor que me ajudou muito quando eu passei por algumas experiências, eu e meu marido, muito difíceis, de palavras faladas a respeito de nós, não verdadeiras, que causaram até prejuízos financeiros para nós. O que você faz? Principalmente quando é um irmão em Cristo, o que você faz? Esse autor, ele fez uns comentários que eu achei interessante, que essas palavras difíceis, duras e amargas, parece que vêm quando a gente já está no chão, né? Você já está triste, já está batalhando com uma coisa, vem alguém, faz um comentário, dá uma indireta, uma direta, te critica, te questiona. Ou às vezes é o oposto, você está super bem, achando que, nossa, agora eu estou caminhando com Deus, está tudo bem, alguém chega e fala uma coisa, pergunta alguma coisa para você, ou por que você fez assim, e te derruba de novo. E muitas vezes nós não merecemos essas palavras, mas elas vêm. E muitas vezes as pessoas não têm nem noção do que estão falando, não conhecem a nossa história, não sabem o que está por trás, não conhecem as informações, mas falam. E não têm muito interesse em nos ajudar. Eu não sei você, talvez você seja uma pessoa mais espiritual do que eu, mas a minha primeira reação é ira. Eu já... Como assim? Como assim? Como é que você fala isso, né? Vontade de falar um monte. A primeira reação quando alguém fala uma coisa para você, uma crítica, uma palavra dura, um questionamento, um julgamento, a primeira reação sobe aqui. É a ira. Agora, conforme a palavra de Deus, a ira em si, não é pecado, mas ela é uma emoção tão forte que rapidinho me leva a pecar. Eu preciso tomar muito cuidado. Porque a minha primeira vontade é me defender, me explicar. Eu quero subir aqui e falar, viu pessoal, tal pessoa está falando isso de mim, mas na verdade não. Aconteceu assim, não como ela falou.
ou se explicar para a pessoa, ou se defender, ou então a gente fica passando aquele áudio, né, do que a pessoa falou, como que ela, eu não acredito que ela falou aquilo, e fica passando, e passando, e passando. Ou a gente vai pensar, é assim, deixa comigo, eu vou ter a minha oportunidade para acertar esse negócio aí. Ela falou isso? Tá bom, né? Lógico, não vou fazer nada para machucar, mas ela vai ter que sofrer um pouquinho, aprender a sua lição, como se coubesse a mim, né? Eu quero hoje enfatizar duas coisas que Deus tem martelado, e eu vou ser sincera. Ontem, a gente estuda, a gente prepara, ora, e ontem alguém falou alguma coisa desse tipo para mim. E eu já, meu Deus, que hipócrita, né? Vou estar lá na frente falando, e eu aqui ouvi, já subiu o negócio, eu já quis. Gente, parece que é uma reação automática, né? É por isso que Deus deixa acontecer tantas vezes, porque a gente precisa de muito treinamento nessa área. A primeira coisa que eu acho que a gente não pode esquecer nunca em nenhuma área de nossa vida, e principalmente nessa, Deus é soberano. Ele sabe o que está acontecendo, ele percebe, ele entende. Ele continua soberano, mesmo se aquelas palavras te feriram, mudaram o rumo da sua vida de alguma forma. Deus é soberano, isso não mudou. Essas palavras podem vir de amigos, porque vamos ser sinceros, né? Às vezes a gente precisa ouvir alguma palavra dura. E a Bíblia diz que às vezes um amigo de verdade, vai falar alguma palavra que vai te machucar, mas é para te ajudar. Mas, infelizmente, na maioria das vezes, não vem de amigo, não. Vem de alguém que quer te machucar, ou pelo menos não se importa se você se machuca ou não. Deus continua sendo soberano. Ele permitiu essa situação. Ele talvez não aprove. Não é que quem fala essas coisas não vai ter que responder para Deus. Vai sim. Mas isso não é a minha preocupação. A minha é o que eu vou fazer agora. Deus está usando, o soberano Deus está usando essas palavras, essa situação, para me treinar numa área muito específica. Uma qualidade de Jesus chamada mansidão. Mansidão é uma palavra muito, acho que mal entendida, mal usada. A gente tem a ideia que uma pessoa mansa é que nem uma pessoinha lá no canto que nunca fala nada, tá tudo bom. Não reclama, não expressa sua opinião, é tipo um tapete que todo mundo pisa. Não. Jesus foi manso e ele certamente não foi assim. Moisés foi manso e ele certamente não foi assim. Mansidão é uma qualidade essencial para uma filha de Deus. Aliás, em 1 Pedro diz que se você quer realmente ser bela aos olhos de Deus, essa é uma qualidade que a gente tem que desenvolver, a mansidão. Mansidão é explicada, se você quiser abrir em 1 Pedro, capítulo 2, Deus tem usado esse trecho da palavra de Deus para falar ao meu coração muitas e muitas e muitas vezes. E sempre dói, porque eu sou muito orgulhosa e eu preciso abaixar a cabeça de novo e de novo e de novo. 1 Pedro, capítulo 2, eu vou ler os versículos, começando com o versículo 20. Pois que vantagem há em suportar açoite? Está falando aos servos e como eles deveriam reagir aos seus mestres. Suportar açoites recebidos por terem cometido mal. Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito bem, isso é louvável diante de Deus. E agora? Para isso, para o quê? Para suportar bem o sofrimento, é que vocês foram chamadas. Nós fomos chamadas a suportar bem o sofrimento. Por quê? Porque Cristo sofreu no nosso lugar. E nos deixou um exemplo para que sigamos em seus passos, para ser igual a Ele, né? O que ele fez? Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca.
Quando insultado, ele não revidava. Quando ele sofria, não fazia ameaças, mas, e aqui está a mansidão, entregava-se àquele que julga com justiça. Jesus foi fraco quando ele foi para a cruz sem falar nada? Era sinal de fraqueza? Ele não tinha poder para destruir todo mundo num piscar de olhos? Lógico que tinha. Mas ele deixou de lado esse poder, esse direito. Ele abriu mão, sofreu para realizar e cumprir o propósito de Deus. Ele não se preocupou com seus direitos pessoais. Ele não se preocupou em defender a si mesmo. Ele entregou-se a Deus, que julga com justiça. Mansidão não é fraqueza, é poder sob controle. Eu tenho poder para te machucar também. Se me machucou, eu tenho esse poder, mas eu vou abrir mão e vou deixar a situação com Deus, que é o justo juiz. A mansidão é confiar tanto em Deus que eu estou disposta a deixar nas mãos deles a minha reputação, o meu conforto, o meu bem-estar, a direção da minha vida, indiferente do que acontecer, o que as pessoas falarem, porque eu sei que Ele é soberano e eu sei que Ele está cuidando de mim. Talvez eu nunca vá neste mundo, ou vai demorar para eu entender o propósito de Deus nessa situação. Mas eu confio nele. Eu sei que Ele sempre faz o que é melhor para mim. Saber que Deus está lutando por mim, que eu não preciso me defender porque Ele vai me defender no momento certo, significa que eu posso descansar. Eu não preciso ficar ansiosa. Eu não preciso ficar relutando para me defender, me provar, para mostrar que eu sou ou não sou. Não, deixa nas mãos de Deus. A mansidão reconhece que Deus está usando essa situação para trabalhar em minha vida. E reconhece também que Deus está usando essa situação para trabalhar através da minha vida. Eu posso ser uma bênção para a minha igreja, para a minha família, para a minha comunidade, se eu sou uma pessoa mansa, que sabe lidar com palavras não tão doces. Eu acho muito interessante que esse texto que eu acabei de ler está num contexto onde fala, como eu falei, de servos com seus mestres e logo em seguida, aliás, usa a expressão da mesma forma, esposas. A gente não tem como escapar, não. Da mesma forma, mulheres. E logo vai falar sobre a nossa boca. Se você tem um marido que não está obedecendo a Deus, cale a sua boca. Deixe Deus falar através das suas atitudes. E alguns versículos adiante vai falar que uma dessas atitudes é a mansidão. Você quer fazer uma diferença na tua família, teu casamento, na tua escola, na tua igreja? Então, deixa Deus mudar o seu coração através das palavras não tão doces que você está ouvindo. Como que eu reajo quando eu ouço palavras mal educadas ou injustas no meu trabalho? Qual a minha reação? Ou se meu marido chega em casa, teve um dia horrível e fala umas coisas sem pensar para mim. Ah, é assim? É, tá. Tudo bem, vai cada um para o seu canto. É assim que eu reajo quando eu ouço palavras não tão doces nessas situações? Porque agindo assim ninguém ganha, todo mundo perde. Jesus disse, se eu quero segui-lo, eu tenho que tomar a minha cruz, que mais? Negar a mim mesmo. Isso é difícil, gente. Eu me amo, você também se ama. E a gente quer se defender, quer se explicar. Quer que todos pensem o melhor de nós. A gente tem a nossa máscara que a gente tem que manter aqui. E quando alguma coisa acontece que possa, talvez, de alguma forma afetar essa minha visão de mim, e eu acho que as pessoas têm de mim, eu não gosto, não. Mas vamos lembrar, Deus é soberano, Ele está e deseja usar essa situação de uma palavra que você ouviu, dura, desagradável, que te feriu. Ele quer usar isso para fazer o teu coração e o meu coração mais manso.
mas confiante nele e não em mim. Mas disposta a abrir mão do que eu quero e eu acho para deixar ele agir da forma que ele acha melhor. Então, eu sou uma pessoa, como eu estava falando na sketch aqui, eu gostei muito da parte onde ela pergunta, mas assim, o que quer dizer buscar a Deus, né? Palavras lindas que a gente fala na igreja, mas quando eu chego em casa, assim, na segunda-feira, como é que isso funciona? E eu também sou assim, eu sou muito prática. Eu gosto de palavras bonitas, gosto de ler, mas se fica só no palavra bonita, não muda muito a minha vida, né? Então, como que eu vivo dessa forma? E eu tive que pensar muito, muito a respeito disso, porque eu passei uma fase da minha vida que meu coração ficou muito triste e amargurado por causa de palavras que foram faladas. Palavras falsas, que, como eu falei, mudaram o rumo da nossa vida. Mas eu tive então que aprender o que é a palavra de Deus quando ela fala tudo que a gente leu aqui, de deixar nas mãos de Deus e tudo, como que isso funciona no dia a dia. Então, Deus tem me ensinado o seguinte. Primeiro, quando eu ouço uma crítica, quando eu ouço uma palavra dura, uma palavra que eu sei que tem a intenção de me machucar, um comentário, seja o que for, a primeira coisa que eu preciso fazer é respirar fundo e falar nada. A gente tem que aprender a não responder na hora. Porque senão eu vou responder naquele espírito de ira e ressentimento que sobe na hora quando eu ouço alguma coisa assim. Eu vou querer me explicar, me defender, eu vou querer... Calma. Provérbios diz assim, ó. Quando são muitas as palavras, o pecado está presente. Mas quem controla a língua é sensato. Porque a resposta calma é que desvia a fúria. A palavra ríspida, devolvida, desperta a ira. E a pessoa paciente vale muito mais do que um general que venceu muitas batalhas, porque é muito mais difícil controlar as minhas emoções do que conquistar uma cidade. Então, primeira coisa, respira fundo e pense antes de falar. Pela graça de Deus, vamos fechar as nossas bocas e pensar como nós vamos responder e se vamos responder. Às vezes, dá para a gente, depois de acalmar um pouquinho, explicar a situação. Vocês lembram a história de Ana, a mãe de Samuel? Lembra que ela vivia uma situação bem difícil, né, gente? 2 esposas e um marido, não vai dar certo. E não estava dando certo. Ainda mais porque a outra tinha filhos e ela não. E a outra ficava esfregando isso na cara dela, né? Fazendo comentários e zombando. Constantemente ela ouvia essas palavras não tão doces. Ela foi muito bem treinada nessa área por Deus. E ela chegou aquele dia no tabernáculo, assim, quebrada. E derramando seu coração diante de Deus. E a Bíblia diz que ela falava, mas falava baixinho, né? Não em voz alta. Só movendo seus lábios. E chegou o sumo sacerdote lá, a pessoa que deveria ser o ajudante, né? A pessoa que ia ajudar essa mulher de uma forma espiritual, de uma forma... chegar junto para apoiar. Chegou e falou, você está bebendo já? Como assim? Uau, né? Ela já estava lá embaixo, ainda mais papum, recebendo palavras duras da pessoa que deveria estar ajudando ela. E como que ela reagiu? Acho que eu digo que ela foi bem treinada nessa área porque, pelo que nós lemos, ela não respondeu. Ela simplesmente explicou. Não é isso. Eu estou rogando, pedindo a Deus que me dê um filho. Ela explicou a situação. E ela teve o privilégio, então, porque ela não soltou a língua, falou um monte de coisa e saiu batendo o pé. Ela ficou lá de uma forma calma, respondeu, explicou. E Deus deu a ela o privilégio de ouvir aquela promessa. O ano que vem, nessa época, você já vai estar com um filhinho nos seus braços. Uau! Se ela tivesse saído de lá batendo o pé, ela teria voltado para casa sem saber dessa promessa. Teria acontecido porque Deus é soberano, Ele faz o que Ele quer fazer. Mas ela não teria essa promessa para alegrar o seu coração. Se ela tivesse dado a sua língua
o poder de falar o que ela queria talvez falar na hora. Às vezes dá para explicar. E às vezes a gente deveria explicar. Então, primeira coisa, pensar muito antes de falar, não responder com ira. Segunda coisa, e eu não gostei muito dessa lição que Deus me ensinou, mas Ele falou para mim, Sônia, dá uma olhadinha no seu coração. De repente, essa pessoa tem um pouco de razão no que está falando para você. Eu não gostei disso. Porque as palavras que eu ouvi não foram faladas com amor. Mas eu tinha que admitir, em certas ocasiões, que talvez tinha um pouquinho de razão. Eu preciso ter essa humildade de aceitar o fato que talvez Deus esteja usando até um inimigo para apontar para uma área da minha vida que não esteja muito bem. Será que Deus está usando essa pessoa, falando com amor ou sem amor, para me ajudar a encontrar e ver e enxergar uma área que eu preciso entregar a Ele? A gente tem que se apresentar diante de Deus com esse coração aberto para ouvir a voz dEle, mesmo através de uma pessoa assim, para saber se nessa situação eu estou sem culpa. Talvez eu esteja, gente. Nós somos todas pecadoras. Mas às vezes, realmente, numa situação individual, assim, específica, nós não temos culpa. Mas nós precisamos examinar os nossos corações. E se há alguma coisa que tem que ser acertada, faça isso logo, rapidamente. Eu estava pensando, quando eu estava escrevendo essa parte, pensando, nós somos meio hipócritas, né? Porque eu tenho certeza que todas nós falaríamos de nós mesmas. Eu sou uma pecadora mesmo. Nossa, eu caio tanto, eu erro tanto. E a gente fala de nós, né? Mas chega uma irmã do lado e fala, poxa, essa área você tem que trabalhar, hein? Como assim? Né? A ira já sobe. Apesar dela estar falando a verdade. Então, a gente tem que ter mais humildade e a disposição para examinar os nossos próprios corações. Mas, e se naquela situação realmente eu não tenho culpa? Não foi assim, não aconteceu assim, eu não tive essa intenção, não é verdadeiro. Como que eu faço daí? Existe a opção, conforme a palavra de Deus, de confrontar a pessoa, se você foi uma situação bem clara, que a pessoa falou uma mentira ou algo assim a teu respeito. A Bíblia diz em Mateus 18, vai falar com ela. Alguém pecou contra você? Vai lá falar, conversar, acertar, com a intenção de reconciliar, não de bater. E daí, se for uma situação mais séria, leva outra pessoa e leva a igreja, assim, isso pode acontecer. Mas a gente tem que chegar nesse encontro, se você decidir fazer isso, com o coração preparado para ouvir alguém que não quer uma reconciliação. É bem possível você chegar para uma pessoa, escuta, você falou isso de mim, você falou para mim, eu ouvi essas palavras. Por que você falou isso? Você me machucou muito. Talvez você ouça aí. E daí? Eu estava falando a verdade, não estava? Então, lida com isso. Você não pode controlar a reação da outra pessoa. E aí, o que você vai fazer? O que a gente faz quando até o nosso esforço para aceitar a situação não dá em nada? Temos que controlar a nossa língua, pensar antes de falar, examinar os nossos corações. E esse também é muito difícil agora. Fazer o que Jesus fez. Entregou o seu caso a Deus, que é o justo juiz. Muitas e muitas e muitas vezes, situações de palavras duras que nos machucam, que nos ferem, nós não podemos fazer nada. Isso vai contra o que a gente quer, não é? Eu quero acertar isso daqui. Eu quero que todo mundo saiba que isso não é verdade. Eu quero consertar essa situação, eu quero recuperar minha reputação, E hoje em dia, com esse negócio de Facebook, Twitter, blá, 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 rapidinho as coisas se espalham. E muitas vezes não são verdadeiras. Mas vamos fazer o que Jesus fez. Tudo que foi falado a respeito dele, que foi nesse sentido, era mentira.
Ele não tinha que examinar o seu coração, porque ele não pecou. E ele tinha todo o direito de se vingar, de reivindicar e falar, não, não é assim. Ele tinha todo o direito de ir atrás de todos os seus direitos. Ele tinha todo o poder para fazer isso e ele não fez. Porque ele não veio aqui para defender o seu próprio nome nesse sentido. Ele veio aqui para se doar por nós. E ele entregou a sua causa a Deus. Ele não cometeu pecado algum, nenhum engano foi encontrado em sua boca. Ele nunca retrucou quando foi insultado. E quando sofreu, não ameaçou para se vingar e deixou seu caso, entregou seu caso nas mãos de Deus, que sempre julga com justiça. Gente, isso é difícil de fazer. Exige uma confiança neste Deus, que Ele sabe o que faz, que Ele era soberano e que mesmo que essa situação que essas palavras causaram, parece que não tem remédio, não tem conserto, às vezes é sério assim, Deus sabe o que faz. E Ele vai consertar a situação no seu tempo. No Salmos 37 diz a mesma coisa. Esses versículos têm sido muito preciosos para mim também. Entregue o seu caminho ao Senhor. Vocês conhecem esses versículos, né? Confie nele. Algumas versões dizem, e o mais Ele fará. A minha diz, e Ele agirá. Ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo. Ele é seu defensor, Ele é meu defensor, Ele é meu advogado. Ele vai fazer de tudo que for necessário no momento necessário para provar o que é certo e o que é errado, para mostrar o que é certo e errado. E talvez não seja nem aqui nessa terra, talvez seja só um dia na presença dele lá. Ele vai mostrar como o sol do meio-dia que você é inocente e, portanto, descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros. Não sei se você já pensou assim, poxa vida, eu estou aqui, não fiz nada, estou sendo boazinha, estou calando a minha boca e essa pessoa continua blá, 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 e ela também. E eu estou aqui parecendo, né, que eu que fiz tudo errado. Às vezes a vida não é justa, a vida não é, mas Deus é. E Ele diz que todo mundo vai colher o que semeia em algum momento. Deixa com Ele. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com os que maquinam o mal. Evite a ira, rejeite a fúria, não se irrite, isso só leva ao mal. Eu sei que a gente ouve essas coisas e a gente fala, eu sei que é verdade, mas, né? Você não sabe o que aconteceu comigo. Você não sabe. Eu sei que Deus, eu sei que ela é soberana, mas quando as minhas meninas estavam em casa, essa era uma área que a gente teve que trabalhar bastante, né? Mas por que você fez isso com a tua irmã? Não, mãe, ó, eu sei que eu não devia, mas, né? Sempre, mas. Por que você? Não, eu sei, mas. A gente sempre tem, meu caso é especial, é diferente. Então, para mim, né, não é bem assim. Só que é bem assim. Se Jesus, o nosso supremo exemplo, que nunca errou, nunca falou nenhuma palavra errada saiu da sua boca, e da nossa saem muitas. Se nem Ele se defendeu para se proteger, proteger a sua reputação, seja o que for, mas Ele entregou seu caso nas mãos do Deus justo, como que eu não vou fazer o mesmo? Um exemplo favorito meu disso é José. José do Antigo Testamento. Vocês conhecem muito bem essa história. Ele com certeza não era perfeito, não foi perfeito, talvez até mereceu algumas das palavras malcriadas dos seus irmãos, mas ele ouviu um monte. Eles falaram muito mal dele, muito mal. Para ele, sobre ele, e deixaram aquela inveja, aquele ciúme crescer nos seus corações. Vocês lembram da história? Que chegaram ao ponto de vender o próprio irmão para ser escravo em outro país. Eu acho que ao longo de sua vida, José foi aprendendo essas lições de mansidão através dessas palavras difíceis e duras, porque a Bíblia não diz o que passou na sua cabeça durante todo esse tempo, e quando ele chegou no Egito, não fala do estado emocional dele, a gente não sabe. Mas sabe, nós sabemos que ele chegou na casa onde ele seria um escravo
longe de seus pais, da sua família, longe de tudo, e na cabeça dele nunca mais ele ia ver esse pessoal, sua família, nunca mais. E sabendo o que os seus irmãos tinham feito com ele. A gente não vê José amargo, duro, nervoso. Ele decidiu que ia entregar o seu caso na mão de Deus. E aqui na terra, no lugar onde ele estava, lá no Egito, ele ia ser o melhor escravo possível. E ele foi. E mesmo assim, mais uma vez, alguém mentiu a respeito dele. E ele foi parar na cadeia. Ele não tinha feito nada de errado, muito pelo contrário naquela situação. Mas ele sofreu esse prejuízo, essa situação por causa da mentira, das palavras não tão doces de outra pessoa. E naquela cadeia, ele poderia também falar, eu desisto. Entrado em depressão e largado tudo, mas não. Ele foi dado um trabalho lá e ele fez da melhor maneira possível. E eventualmente Deus vindicou José. Deus provou que ele era inocente. E ele foi colocado no lugar, no segundo de poder no país do Egito. Vocês conhecem a história. E Deus deu a ele a oportunidade de se vingar, se ele quisesse. Seus irmãos apareceram lá, sem nada para comer e tudo mais. Ele estava com o queijo e a faca na mão para falar, agora é minha vez, agora é minha vez. Mas ele tinha aprendido a lição da mansidão, da soberania de Deus. E ele não fez isso, ele perdoou seus irmãos, chamou toda a família para lá, cuidou de todo mundo. E tem um versículo em Gênesis 50, 20, que é muito precioso para mim. Que Deus tem usado muito na minha vida. E diz assim, é bem verdade, José falando para os seus irmãos. É bem verdade que vocês planejaram mal contra mim. É verdade. Mas Deus transformou o mal em bem. Para fazer aquilo que agora vocês estão vendo. Olha, através desse mal que vocês planejaram, Deus fez o bem. E não só eu estou sendo abençoado, mas toda a nossa família. A bênção é para todos por causa da obediência de José. Porque ele entendeu que Deus é soberano. Deus tem um plano, um propósito para tudo. E se eu descansar, entregar o meu caso, a minha situação em suas mãos, ele vai fazer coisas que eu nem posso imaginar. Pense antes de falar. Examine o seu coração. Entregue tudo para Deus. Não guarde rancor. Aliás, vá além de não fazer. Vamos fazer o bem para aquela pessoa que falou mal de nós. Isso é muito difícil também. Mas é o que Romanos diz. Pagar o mal com o bem. Essa é a matemática de Cristo. E eu também orar por essas pessoas, trazendo-as para o trono de Deus. Se eu escolher agir dessa forma, com mansidão, confiando na soberania e no cuidado de Deus, não tentando me defender, me vingar, me vindicar, deixando Deus cuidar de mim, continuar com uma atitude de confiança nele e procurar o bem até da pessoa que me magoou, Deus será honrado, assim como ele foi na vida de Jesus e todos que seguiram a ele. Eu vou ser transformada pouco a pouco, mais e mais como Jesus. A família de Deus, a minha família será abençoada e até os que não conhecem a Cristo vão ver uma diferença em minha vida. Para terminar, quando eu estava preparando esse estudo, meu marido estava numa viagem missionária, uma coisa que ele faz. E eu achei muito interessante como Deus me deu mais um exemplo nessa semana passada de tudo isso que ele tem me ensinado. Meu marido tinha preparado essa viagem missionária meses atrás, com um grupo que vinha dos Estados Unidos, outro grupo aqui do Brasil, e se reunir lá num lugar lá no interior do Brasil e fazer um projeto em uma tribo indígena, junto com uma igreja local lá perto. E estava tudo certo, tudo funcionando, que legal, maravilhas, não sei o quê, blá. Daí, a gente não sabe por quê, ainda estamos tentando entender o porquê. O pastor dessa igreja local decidiu que não queria participar mais do projeto. Ok, tudo bem, né? A gente continua com as pessoas que temos. Mas daí ele foi além. Ele não só não queria mais participar do projeto, mas ele também queria parar o projeto.
Vocês não vão fazer nada aqui, não. Não, pode achar outro lugar para levar seu grupo, porque aqui não vai acontecer. Não era nem, assim, o papel dele fazer isso. Mas ele foi muito duro, ele falou umas palavras muito duras para o meu marido. Eles tiveram uma reunião e ele o acusou de coisas muito feias, que ele não tinha feito. Meu marido, eu não estava, né? Estava em casa. Ele tentou explicar, mas não deu. Ele falou que ele ficou tão nervoso, mas eu aprendi muitas dessas coisas do meu marido. Mas ele falou, eu tive que levantar e sair. Então ele fez isso. Devagar, sem bater o pé, sem quebrar nada. Ele levantou e saiu de lá. E daí ele me ligou. Eu não sabia o que está acontecendo, né? E ele, está muito difícil. Mas, meu Deus, o que está acontecendo? Eu precisava sair de lá para não falar nada que eu não deveria falar. Tudo bem. E agora? O que a gente faz? Tem esse conflito causado por palavras que surgiram, a gente não sabe de onde. Está vindo um grupo, já compraram as passagens, estão vindo para cá, o dinheiro já foi levantado para esse projeto. Agora, a gente vai e fica lá batendo boca? Não, né? Como que isso vai honrar a Deus? Mas o que a gente faz? Não dá para cancelar. É tarde demais. Ele voltou para casa, nós oramos muito, examinamos os nossos corações para ver se Deus estava tentando mostrar alguma coisa onde nós tínhamos, né, errado, e sentimos que não, nesse caso não, às vezes é isso mesmo, nesse caso não, mas e aí? A gente escreve uma carta para aquela igreja, a gente fala para todo mundo, a gente vai lá e briga. Não, meu marido falou não. Deus é soberano, ele falou, vamos entregar isso nas mãos de Deus. Eu não sei o que vai acontecer. Nós temos que pensar em alguma coisa. Deus fechou essa porta, Ele é soberano. Nós não vamos brigar, nós não vamos lá nos defender. Não, nós vamos deixar esse caso nas mãos de Deus. Ligou para o pessoal dos Estados Unidos. Olha, nós estamos tentando achar outro lugar para trabalhar, né? Fazer outro projeto. Não quis falar muito para também ficar expondo a pessoa, por mais errado que ela esteja, também não agrada a Deus. Eu tenho um cunhado que é missionário no Mato Grosso do Sul. Ligamos para ele para saber se tinha alguma oportunidade de ministério lá. Ele falou, nossa, é interessante vocês falarem isso, porque tem um instituto bíblico aqui que treina pastores indígenas para voltarem para suas próprias tribos. Eles estão muito necessitados, muito. E se vocês vierem aqui, tem uma casa lá, para o missionário que trabalha lá, que está assim, precisando de telhado, de parede, está um caco a casa. Será que eles topariam fazer isso? Eles vinham realmente para fazer um trabalho de construção. Então vamos. Paulo conversou com eles, falou para eles, olha, vocês vão ter que mudar a passagem para outro aeroporto. Isso custa caro. Se você já viajou, você sabe, né? E aí? Vocês acreditam que nessa mudança de passagem para outro aeroporto, o preço ficou mais baixo? Ok, chegaram lá as duas equipes e tal. Legal, então vamos lá ver a casa que nós vamos, né, terminar, pôr o telhado e tudo, arrumar a casinha lá para o pessoal. Chegaram lá e meu marido falou que realmente o lugar está... Tem um diretor que está se esforçando demais para reerguer o lugar, mas precisa de muita ajuda. Tem talvez uns 20 alunos indígenas lá, é um seminário, mas está muito difícil. Então, os homens foram lá e o grupo brasileiro já estava lá, né, trabalhando a parte de alvenaria eles queriam fazer. E chegaram lá e falaram, então, segunda-feira, que chegaram no domingo, acho, segunda-feira nós vamos começar esse telhado. Eles, acho que não. Choveu 3 dias ou mais e não vai dar tempo, não vai estar pronto para vocês. E agora? Esse pessoal veio de longe, veio aqui fazer um projeto e não vai, choveu. Deus é soberano. Tem lá nesse local uma marcenaria bem grande, que alguma organização do exterior veio e colocou, tem a máquina, meu marido falou que as máquinas são maravilhosas, mas estava tudo largado, marcenaria imunda. Então esse pessoal, os americanos, meu marido e outros, falei, vamos, hoje é domingo ou segunda, acho que era o feriado, dia 1º. Vamos entrar nessa marcenaria, vamos limpar tudo. Vamos limpar, porque quem sabe a gente vai poder fazer alguma coisa com essas máquinas e tudo mais. Tá legal. Fizeram isso,
E no dia seguinte, tá, a marcenaria está limpinha, a casa não está pronta para a gente trabalhar. Foram falar com o diretor lá da escola. Tem algum projeto que a gente possa fazer por aqui? Ele disse assim, olha, o pessoal que vem ficar aqui, eles não têm muita coisa. Esses índios que vêm participar do nosso curso. Aliás, nos dormitórios, nem armário tem. Não tinha um armário, uma mesa, nada, só as camas. Eles vêm para ficar o ano lá. Eles estavam pondo as coisas no chão. Gente, lá tem tarântula. Eca. Bom, enfim. Então, esse pessoal sabe trabalhar com madeira? Vamos fazer alguns armários para eles, então. Então, nos leva, assim, para um dos dormitórios que tem armário, para a gente ver o modelo. Não, você não entendeu. Ninguém tem armário aqui. Ninguém. Então tá, vamos lá. Mas e madeira? E as tábuas? Como é que a gente vai fazer? Olha só que interessante. No ano passado, retrasado, não sei, aconteceu uma tempestade terrível. E um raio atingiu uma árvore enorme e matou a árvore, o raio. O pessoal pegou, depois, cortou a árvore, fez algumas tábuas e estavam lá largadas para ver. Não sei, está aí. Então, 2 anos atrás, eu já sabia que esse pessoal estaria lá. Já estava a madeira lá toda cortadinha e sequinha para eles usarem para fazer os armários. Fizeram os armários. Além dos armários, um dos missionários não tinha nenhuma mesa na sua casa. Não sei como é que eles comiam, preparavam alguma coisa. Não tinha uma mesa. Fizeram uma mesa para ele. Ele não tinha uma cama. Tinha colchão, mas fizeram uma cama para ele. Só que eu esqueci de falar que as serras que fazem parte do equipamento lá da marcenaria estavam lá há muito tempo paradas. Os americanos chegavam e falavam, mas Paul, meu marido é Paul, a gente pode fazer, mas essas máquinas estão aqui paradas faz tempo, vai estar tudo, não vai dar certo, elas não vão estar cortando nada. Meu marido falou, olha que interessante. Quando eu estive aqui as 2 semanas atrás, eu pedi para afiar tudo. Não sabia o que a gente ia fazer, mas falei, vai que de repente vai precisar. Então formaram uma linha de montagem e fizeram tudo isso em 4 dias. Você não pode imaginar a alegria do povo de lá. Daqueles alunos, daquele diretor, daquele seminário. E, através dessa experiência, já chamaram a mim e meu marido para voltarmos no mês que vem, participar de um congresso de casais, que meu marido era o pastor de casais na Pibans, da gente ajudar essa outra igreja. Quer dizer, deu tudo errado e deu tudo certo. Porque Deus é soberano. Imagine se meu marido tivesse respondido da mesma forma para aquele outro pastor. Assim é. Se a gente tivesse ido lá e brigado, e tido boca, nada teria acontecido, ninguém seria abençoado. Imagine se José tivesse falado, Senhor, não dá. Poxa vida, eu faço tudo certo, a pessoa fica falando, não sei o que é. Tá, não quero. Ele não teria sido elevado à posição que foi, o povo não teria sido liberto, assim, da fome, não teria... Lógico, Deus é soberano, poderia ter levantado outra pessoa, mas não teria sido ele teria perdido essa bênção, não é? Imagine o que Deus quer fazer através da tua vida. E às vezes a gente atrapalha Deus, porque a gente está tão ocupada em se defender, em acertar as contas, tão preocupada com a nossa reputação, a nossa pessoa, e não dá abertura para Deus trabalhar. Tem uma música que a gente canta lá, imagino que vocês aqui também, que o refrão é assim, dá-me um coração igual ao teu. Vocês cantam assim também? Eu penso nessa música, toda vez que eu canto, dá-me um coração igual ao teu. Como que Deus faz isso? Ele pega um coração e põe aqui e, nossa, olha, eu sou igualzinho a Jesus. Não, não é assim. Deus usa o meu coração, que Ele transformou, sim, né? Me deu um novo coração quando eu aceitei a Jesus e agora Ele tem que trabalhar esse coração para ser igual a Jesus. E eu tenho certeza absoluta que uma das ferramentas que Ele usa nesse processo de fazer o meu coração igual a de Cristo são as palavras não tão doces que a gente ouve muitas vezes. Então, eu não sei a sua situação, eu não sei quantas vezes isso tem acontecido ou acontecerá com você, mas vamos cooperar com Deus? Vamos encarar essas situações desagradáveis como oportunidades para obedecer,
para abrir mão dos meus direitos, abrir mão do que eu quero e vamos ver o que Deus vai fazer. Eu tenho certeza que a união da igreja será maior, melhor, mais forte, que os lares serão fortalecidos, que nós vamos ser mais parecidos como Jesus para o mundo também. Quando olharem para nós, vão ver algo diferente. Então essa é a minha oração para todas nós. Que realmente Deus nos dê um coração igual ao dele, mas que nós cooperemos com ele nesse processo. Vamos orar? Senhor, às vezes a tua palavra é um pouco dura também. Porque bate de frente com o nosso orgulho, com o nosso amor próprio. E nós somos muito assim, muito orgulhosas. Gostamos muito de defender a nós mesmas. Não gostamos de sofrer nenhum tipo de vergonha ou algo assim. Mas olha quanta vergonha o Senhor Jesus sofreu por nós. E muito obrigada por ter enviado seu Filho dessa forma. Mesmo sabendo como nós seríamos difíceis e rebeldes. Nós queremos ter corações iguais ao teu. E eu peço a tua ajuda em lembrar, quando ouvimos aquela palavra não tão amorosa, a pensar, é uma oportunidade para abrir mão e deixar o Senhor agir através da minha vida. Eu peço que o Senhor nos ajude, até através do seu Espírito Santo, a agir dessa forma, a crescer nessa graça e sermos mulheres belas e mansas que realmente enfeitam o teu Evangelho. É que eu peço no nome de Jesus.